cabelo e muito menos para nós profissionais. Por quê? E para cliente, enfim, que está ali inalando aquela fumaça horrorosa, tóxica, e todo mundo que está dentro do salão junto com ela, né? Então, quando tu passa demasiadamente a chapinha e não respeitando muitas das vezes a saúde desse fio, esse fio, em vez dele continuar assim, ó, redondinho, ele vai começar a o quê? Ficar compactado. Ele vai se amassando, ele vai se achatando, aí na outra vez ela volta, tu ali, tu passa demasiadamente de novo ali a chapinha, e ela vai continuando a se compactar até que essa estrutura ela vai estar assim, ó, exatamente desse jeito. Vocês conseguem ver aí, ó? Ela ainda continua saudável, ela continua redondinha, ela continua na estrutura natural dela? Sim ou não? Tem alguém com o áudio ligado aí? Deixa eu desligar. Bora, gente, bora responder isso aí, senão não Não adianta continua. eu continuar a falar aqui. Deixa eu ativar o mudo aqui. Então, ó, quanto mais a pessoa vai aplicando a chapinha, não é só a chapinha, tá? Isso daqui resulta, não é só no excesso de passada de chapinha, mas muitas das vezes ela trabalhar com um produto do qual ela precisa trabalhar com ele no fio, que é diferente do nosso aqui, que a gente tem que enxaguar ele 100%, tá? Então, quando essa fibra ela fica nesse estado, tu não tem como fazer mais nada nele. Tu pode até fazer uma vez, mas na segunda ele vai começar a se quebrar, ele vai começar a se partir, aí a tua cliente vai falar, poxa, deixa eu ver quem está aqui na minha tela, poxa, Ariadne, o meu cabelo ele está caindo. E, na verdade, não é cair. Por quê? Porque quando cai, a fibra ela nasce daqui, certo? Então, quando é cabelo crescido, ele vai estar aqueles cabelos crescidos. Tu vai conseguir ver a diferença de um cabelo quebrado, partido, e um cabelo que está crescendo. É diferente. Tanto a ponta desse cabelo, quanto a estrutura dele, o tamanho dele. E muitas das vezes tu vai ver, o pessoal está com o cabelo por aqui, quebrado aqui. Tem cabelos, inclusive, que você pega, tá como se tu tivesse dado um corte bem repicado, porque ele está totalmente em camadas. E ali não é nem que caiu ou que deu um corte químico, mas é porque ela não tem mais resistência nenhuma. Esse cabelo ele se compactou tanto ao ponto dele se transformar nisso. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, ó. Exatamente isso aqui. E quando a gente faz o procedimento, eu vou passar para vocês, na verdade, não é nem um protocolo que diferenciou, não é um produto que está vindo no mercado. Você vai trabalhar exatamente com os produtos que a Chancelete proporciona, que é a progressiva normal, é o zero normal, entendeu? Não é um zero criado, não, eu vou criar um shampoo mirabolante para me te dar Ariadne o melhor alisamento do planeta. Não. Só que, obviamente, a combinação que eu vou passar para vocês com o produto da Chanceler. Semana passada me perguntaram se podia ser qualquer outro tipo de produto, e o que eu respondi? O nosso produto que entra hoje nos meus alisamentos dentro do salão, que é um produto a mais do que eu já usava, esse produto me permite, vou tentar enrolar aqui de novo, esse produto ele me permite trabalhar um liso 100%, porém, um liso não compactado, tá? Da outra vez ficou mais bonitinho, né? Mas, enfim, ó, bora por aqui, ó.
um liso não compactado, um liso mais saudável possível. Por quê? Primeiro que você vai conseguir trabalhar num cabelo extremamente afro ou, né, crespo resistente, numa temperatura menor, da qual antes eu não conseguia obter se eu não aumentasse essa temperatura e se antes eu não passasse uma determinada quantidade de vezes a chapinha em cada mecha, quase em transparência. Tá bom? Até aqui todo mundo entendeu? Se não entender, Sim, sim. passa aí no chat bonitinho. A camisa da chanceler. Você consegue comprar aí nos lojistas ou, inclusive, na sede, tá bom? Vocês entenderam até aqui? Então, hoje, o que eu vou trazer para vocês é um alisamento não compactado, o mais saudável possível, onde vai te possibilitar não danificar essa fibra, não achatar essa fibra, e, por sua vez, depois, se vocês quiserem fazer, não estou dizendo no mesmo dia, tá? Estou falando se depois, sei lá, 20 dias, 15 dias, essa cliente quiser fazer uma iluminação nesse cabelo, eu vou conseguir trabalhar com o pó descolorante sem arrebentar essa fibra, por quê? Porque eu tenho dentro dela, não sei se eu consigo, passa aqui, ó. Eu tenho dentro dela, ó, ela não está compactada, então eu consigo ter dentro dessa fibra resistência, né? Coisa que um alisamento compactado, eu não consigo ter a resistência natural desse fio, tá bom? Outra dica, quanto mais o cabelo for crespo, quanto mais o cabelo for resistente, cabelo crespo, cabelo afro, a gente sabe que esse tipo de cabelo já é de natureza dele ser ressecado, né? Ou seco. Tu pode hidratar, tu pode jogar óleo puro nele todo dia, mas ele sempre vai ter a tendência a ser mais ressecado. Ele sempre vai ter essa aparência um pouco mais de seco, né? Então, quanto mais esse cabelo for resistente, se esse cabelo estiver, vamos supor, ressecado, mesmo que ele não seja muito afro, tá? Outra diferença, o cabelo afro e o cabelo crespo, ele é cacheado, enfim, que tem essa estrutura, né, ondulada, eles são mais duros. Então, hoje a minha proposta para vocês é de um liso 100% saudável, um liso que você vai conseguir adquirir 100% já na primeira aplicação, não é 90%, não é 80% de liso, é 100% liso já na primeira aplicação. Porém, contudo, um liso não rígido, um liso não grosseiro, um liso onde ele vai ter balanço, principalmente os cabelos crespos e os cabelos muito afros, tá? Onde a fibra desse fio vai continuar na estrutura natural dele, que é isso aqui, ó, tá? Redondinha, bonitinha, 100% intacta, né? Entre aspas, porque ela vai sofrer um tratamento químico aí, tá bom? Aí a pergunta no início foi: vocês querem obter um alisamento natural, 100%, né, e saudável? Todo mundo me respondeu que sim aí no chat, certo? Aí vai a questão. Um alisamento desse que eu vou passar para vocês é um pouquinho mais demorado? Pouquinho é coisa.
porém, tu vai entregar para a tua cliente um liso de excelência, um alisamento extraordinário, um alisamento perfeito, natural, não rígido, não compactado, onde ele vai ter balanço, não vai ter aquela aparência agulha, né, ou chapado, mas quem olhar para a cabeça da pessoa vai dizer, cara, essa pessoa nasceu com cabelo liso. Só vai perceber que não é liso quando a raiz crescer. Então, gente, esse método que eu vou passar para vocês, se vocês não tiverem os produtos que eu vou citar, pelo menos os principais, eu sugiro que vocês obtenham, tá bom? Primeiro, bora lá. O alisamento, a nossa progressiva, ela é composta desses 2 passos aqui, correto? Passo 1 e passo 2, certo? Respondam aí no chat. A base dela é ácido glioxílico, que é quem vai alisar esse cabelo, carbocisteína, que é como é que eu vou dizer, a luva dessa mão que vai ajudar esse alisamento a ficar ainda melhorado, a sericina e o óleo de argão, tá? Esse alisamento aqui, tem muita gente que pergunta, né? Ele fumaça? Ele arde o olho? Não, ele não fumaça, ele não arde o olho. Por quê? Primeiro que você não trabalha com ele nada, nem 1%zinho no cabelo. Você tem que retirar todo o produto depois de tempo de pausa. Enxágue 100%, tá bom? Não pode trabalhar com ele no fio. Poder até, se tu quiser arriscar, arrisca, mas eu não aconselho, tá? O que faz fumaçar o cabelo, ou amarelar também, ou oxidar um cabelo colorido, por exemplo, que tenha coloração, é você trabalhar com ele no fio, é você usar o cabelo loiro, por exemplo, para ele amarelar, é você usar uma alta temperatura. Porém, nesse novo método que eu vou passar para vocês, vocês não precisam nem se preocupar com a temperatura alta, porque você, como eu falei, ele te possibilita não trabalhar com temperatura alta. Antes, eu tinha que baixar a temperatura. Se eu fosse fazer um cabelo loiro, por exemplo, eu baixava a temperatura da minha chapinha, eu uso essa daqui para quem for perguntar depois, eu uso essa chapinha aqui, ou a da MQ Pro. As duas têm a mesma temperatura de 480F, tá? Quando eu baixava essa temperatura, a temperatura dessa chapinha, eu tinha que passar mais vezes, né? Por mecha para que eu conseguisse um liso 100%. Cabelo afro, cabelo crespo, muito cacheado, que ela quisesse ter um liso 100%, essa chapinha, quando ela está na alta temperatura dela, ela reduz de 15 passadas para 4. Então, eu colocava na alta temperatura e passava ali 4 vezes 5 no máximo. Porém, aqui em Manaus, eu já conheci pessoas que trabalhavam com essa mesma temperatura, com essa mesma chapinha, com mais vezes, né? E eu dizia, meu Deus, tu vai acabar com o cabelo da mulher. É só 4 vezes 5 no máximo. Quando tu passa a 5ª vez na alta temperatura, tu já começa a sentir o cabelo querendo queimar. Vocês já conseguiram distinguir esse tipo de odor, de cheiro no cabelo? Ele não está fedendo a queimado, mas ele começa a exalar um odor que ele está dizendo, ó, Sayuri, para que eu vou queimar. É tipo isso. E o meu nariz, apesar de ser bem pequenininho, eu consigo ele é muito sensível para cheiro, tá? Assim como o meu olho, apesar de ser pequenininho, ele é muito detalhista. Então,
esse novo método aqui, que eu vou passar para vocês, eu consigo diminuir a temperatura dessa chapinha e passar menos vezes. Eu não preciso aumentar a quantidade de passadas que eu vou fazer por mesh, tá bom? Então, o primeiro cabelo, que é o mais resistente, que é os cabelos que te dá muita dor de cabeça na hora de alisar, qual que é? Gente, bora, rapidinho, vamos interagir aí no chat. Qual é o tipo de, ou a tipagem de cabelo que te dá mais trabalho de alisar, principalmente quando é um produto não definitivo ou orgânico, seja lá como você quiser nomear isso. Bora, gente. José Acácio, crespo, cacheado, carapinha, grosso. Esses são os tipos de cabelo. Lembra que eu falei que cabelo crespo, cabelo carapinha, cabelo com estrutura ondulada, eles têm já é da natureza deles eles serem ressecados, correto? Cabelo branco nem tanto, depende, viu, Dri? Certo, gente? Então, passo 1, risca ele da tua agenda aí. Eu vou usar primeiro o Zera 2 vezes. Por quê? Porque o Zera, galera, ele é... Vai, passe logo. Vamos para lá. Peraí, gente. Pelo amor de Deus. Vai. Vai, Lívia. Vai. Vai logo. Vai ficar aberto. O Zera, por mais que ele faça uma limpeza profunda, ele não deixa a cutícula ressecada, tá bom? Tá, deixa eu... Olha, gente, hoje vai ser a live da vida de vocês. Vocês têm a chance de pegar o melhor método de alisamento e vocês têm o melhor produto do planeta para trabalhar. Saiu, eu buguei agora. Em que tu bugou? Antônia Castro, mas abre a cutícula esses dois? Aí é a questão, Antônia Castro. O cabelo ele já não está poroso, ele já não tem a tendência a ser poroso. Sim ou não? Sim, né? Então, se ele está poroso, eu não preciso deixá-lo ainda mais poroso. Eu não preciso deixá-lo ainda mais ressecado, embora o nosso passo 1 ele não resseque o cabelo e ele não estrague ou não deixe o cabelo, enfim, sabe aquele cabelo palha se quebrando? Ele é um antirresíduo diferenciado. Mas esse tipo de estrutura, ele já é poroso, ele já tem a tendência natural dele ressecada. Então, o que eu preciso? Lembra que eu falei, quanto mais emoliência eu der a este cabelo, o que é emoliência? Emoliência é o que vai me permitir dar isso aqui para essa fibra. E não ser um negócio duro, ríspido, grosso, grosseiro. Entendem? Depois que eu fiz esse curso, gente, eu já fiz 7 cabelos com esse método. E os 7 cabelos eu vi um diferencial enorme no meu resultado. Eu consegui perceber a diferença, até assistindo os vídeos mesmo antigos dos alisamentos que eu já tinha para esses novos, que antes eu tinha um alisamento perfeito, óbvio, todos os cabelos eu obtinha o liso perfeito já na primeira aplicação, mas era um liso grosseiro, era um liso duro, era um liso mal educado, digamos assim. Vocês estão conseguindo me entender? Era um liso ríspido, era um liso, não sei te explicar, sem balanço nenhum.
Adriana aqui, né, Adriana? Enfim, era um liso totalmente grosseiro. E hoje eu consigo um liso 100% saudável, não compactado, naturalíssimo da raiz às pontas, onde eu consigo olhar para aquele cabelo e dizer, cara, a menina nasceu com aquele cabelo liso. E, além de tudo, é um liso maleável, embora os outros, aparentemente, me dão essa impressão de maleável, mas eles eram duros. Entendem? Por quê? Porque antes eu não injetava emoliência nesse fio, eu não tratava ele antes do passo 2. Alguém aí tem o protocolo que eu passei por escrito ainda, de alisamento para cabelos sensibilizados? É mais ou menos aquilo ali. Só que eu não uso o passo 1 da progressiva. Eu vou usar o Zera, lavei o Zera 2 vezes, sem esfregar esse couro cabeludo. O Zera vai retirar desse fio toda a carga causada por metais pesados, todo o impedimento que ele houver, né? E for me atrapalhar de ter um resultado perfeito. Com um detalhe que o Zera, ele é em nanotecnologia, tá? O que significa que ele não vai agredir essa fibra para limpar. Ele faz uma limpeza profunda sem agredir essa fibra. Coisa que isso daqui, por mais top que esse produto seja, ele é um antirresíduo, mas ele é dilatador de cutícula, correto? Então, se o cabelo crespo ele já é poroso de natureza, para que eu vou arreganhar mais ainda essa cutícula? E assim me dá um liso mais duro, tá? Mais, enfim, né? mais grosseiro. E aí, depois das 2 lavagens com o Zera, eu vou lavar com o passo 1 do fios hidratados. Aí você me pergunta, eu posso lavar com shampoo de mandioca? Até pode. Porém, o shampoo fios hidratados, ele contém 3 ativos hidratantes e 3 nutritivos, certo? São 3 óleos e 3 extratos que hidratam, que é o extrato de camomila, o extrato de chá verde e o extrato de aloe vera ou babosa. E os outros 3 emolientes, que é justamente o que o cabelo crespo nessa estrutura necessita, que é o quê? O óleo de algodão, o óleo de macadâmia e o óleo de argã. Beleza? Só que shampoo, por si só, ele não trata. Correto? Mas o nosso, ele te deixa a fibra um pouquinho mais molinha. Aí lavei uma vez só com o shampoo fios hidratados, do mesmo jeito, sem esfregar esse couro cabeludo. E aí eu vou retirar a água o excesso de água desse cabelo. Porém, a gente tem a máscara de mandioca. A máscara de mandioca, ela hidrata perfeito, pra caramba. Só que ela não tem óleo. E o que me dá emoliência é a nutrição, correto? Bora, gente, bora interagir aí nesse chat. Então, eu preciso de emoliência. Posso usar essa máscara aqui. Ela é a base de óleo de argã e óleo de amêndoas. Posso usar essa máscara aqui, que é a base de óleo de coco. Ou eu posso usar a junção dessas 2 máscaras ou a junção dessas 2 máscaras. Porque isso aqui é reconstrutor. E quanto mais duro o cabelo for, duro que eu digo assim, mais resistente esse cabelo for, eu preciso ter um reconstrutor que não o deixe endurecido. Posso também, gente, depois do shampoo, borrifar o SOS em toda essa cabeça, todo o cabelinho, borrifo lá, não preciso lascar ali meio vidro do SOS numa cabeça só, tá?
borrifei um pouco do SOS e por cima do SOS eu venho com a máscara escolhida de acordo com cada saúde. Quanto mais ressecado for, mais emoliência eu preciso dar. Isso daqui, ele não alinha o cabelo? Isso, após a primeira lavagem, tá bom? Mas para este tipo de estrutura que eu falei, crespo, carapinha, cacheado, enfim, esses mais resistentes, tá? Quanto mais endurecido for o cabelo, mais emoliência você precisa dar a ele. E quanto mais emoliência você devolver a esse fio, mais ele pega o alisamento, correto? Deixei ali 10, 20 minutos de pausa na máscara. Se eu tiver o SOS, eu aborrifo o SOS antes de aplicar a máscara. Se eu não tiver o SOS, a máscara ela pode ser usada sozinha, tá bom? Deixei o tempo de pausa da máscara, enxago 100% esse fio, seco, se eu conseguir secar na toalha 70%, eu seco na toalha, tá? Se eu não conseguir secar na toalha e eu quiser secar no secador, aí eu seco 60%, porque até que o secador ele solta um vento quente, certo? Vou abrir um parênteses aqui. O secador, ele solta um vento quente, correto? Por mais morno que eu faça, ele vai sair um ventinho quente, morno quente. Então, até que esse cabelo se esfrie, 60% que você secou, ele vai se transformar em 70%, por exemplo, tá? Sequei ali os 70%, aí sim, do mesmo jeitinho, sem desembaraçar fibra nenhuma, separo as mechas de 3 dedos, mais ou menos, de espessura, e vou aplicar o passo 2 do controle absoluto, tá? E o passo 2, eu vou deixar de acordo com esse fio. Nesse caso do cabelo carapinha, do cabelo crespo, quem é de Manaus sabe como que esses cabelos daqui são dificílimos de alisar. Então, aqui em Manaus, no norte, se eu pego um cabelo extremamente resistente, eu posso até fazer o mesmo protocolo da semidefinitiva. Aplicar o passo 2, deixar um tempo de pausa de 60 minutos, enxago e reaplico o passo 2. Porém, se esse cabelo eu perceber que em 60 minutos ele já está amolecido, porque, cara, você pegou no cabelo, você percebe. Tu pode passar o passo 2. Se tu não quiser estar ali penteando, né, para estar alinhando, mas quando tu tocar nessa fibra, ou tu for enxaguar, ele pode não estar bem desmaiado, mas que tu tocar nessa fibra, tu vai sentir ela mole, bem molinha. E é aí que vai começar, na verdade, a transformação dessa fibra pela escovação. Vocês lembram que sexta-feira eu mostrei na live aquele cabelo que eu não tinha escovado muito bem? Outra dica desse alisamento é você pegar a mecha reta, sempre secar ela reta, tá? Espera aí, José. Eu não entendi. Mas a sala ela tá aberta, ela não está em sala de espera não, tá? Ela clicou no link, ela consegue entrar aí, tá bom? Ó, gente, vocês vão pegar o cabelo e vão secar ele reto. Não precisa ficar girando pontinha para lá, girando pontinha para cá. Não precisa finalizar a chapinha dando
fazendo aqueles cachos dando volta, ou fazer a chapinha para dentro ou para fora. Seca esse cabelo e tu não precisa polir essa fibra. É só secar ele reto. Pega a escova reta e seca. Pega a escova reta e seca. Se alguém de vocês assistiu aí a live na sexta-feira, viu como que eu sequei aquele cabelo. Tu não precisa estar ali polindo, não, tá? O segredo é só tu secar ele retinho, alinhar essa fibra na escova. Se alguém não entendeu, joga aí no chat. Amanhã eu vou fazer 2 cabelos lindos e maravilhosos. Se alguém não entendeu, não entendi. Espera aí, deixa eu voltar. A reaplicação, nesse caso, é sem enxaguar após 60 minutos, é enxaguando. Você só vai fazer semidefinitiva nesse cabelo, se esse cabelo for extremamente resistente, embora você fazendo o tratamento antes de aplicar o passo 2, você já consegue amolecer essa fibra, tá bom? Então, quando tu amolece essa fibra, na hora de você escovar, na hora que você for passar a escova, fazer o processo de escova, pré-escova, né, gente? Porque tu não vai ficar ali polindo essa cutícula, então é uma pré-escova que tu vai fazer sempre ela reta, tá? Sempre ela reta, não vai ficar lá, não. Passa ela reta, vai secando ela reta, tá? Ela nesse sentido aqui, ó, passou reto, o tempo todo reto. Quando tu amolece essa fibra antes do passo 2, do controle absoluto, nessa parte que tu for fazer a escovação, entre aspas, dessa fibra, tu não, como é que eu vou dizer? Ele não está ríspido, ele não está duro, tu não precisa agredi-lo tanto, porque se você não devolver emoliência antes da aplicação do passo 2, vai funcionar perfeito, vai alisar de boa. Porém, contudo, na hora da tração mecânica, tu consegue, como é que eu vou dizer? Tu consegue danificar, entre aspas, tu consegue agredir essa fibra só nesse ato da escovação ou na hora da chapinha. E quando tu devolve a emoliência, não. Além desse passo 2, pegar melhor, a fibra ela vai estar amolecida ao ponto de você dar forma sem ter que fazer força alguma. E se eu não preciso estar fazendo força nessa fibra, eu não agrido essa fibra e aí no final o resultado é espetacular, tá? Deixei o passo 2 de pausa, vou enxaguar 100% esse fio, enxágua bem, bastante esse fio, trago a cliente para a cadeira, e aí sim, vou fazer essa parte da escovação. Aí, só que é o detalhe, entre o passo 2, eu enxaguei o passo 2, correto? Bora ver se vocês estão prestando atenção aí. Enxaguei o passo 2, 100%, certo? Bora, gente, cadê vocês? Enxaguei 100%, retiro o excesso de água na toalha, divido esse cabelo em 3 partes ou em 4, tanto faz. Aqui nessa frontal, eu divido em 2 partes, tá? Ó, deixei o passo 2 no tempo de pausa de 60 minutos, pelo menos, tá? Enxago 100% esse cabelo, tiro o excesso de água na toalha, divido esse cabelo em 3 partes. Aqui eu divido em 2, pego uma porção do defrisante, tem que ser esse aqui, ó, termoativador, tá? Por quê? Porque o defrisante termoativado, nosso termoativado, ele contém nele um diferencial que, além dele proteger,
né, o cabelo de ser queimado pelo ferro da chapinha, ele alisa esse fio, tá? Então, eu separo aqui uma mecha, aplico defrisante. Essa outra mecha, aplico outro um pouquinho de defrisante. E assim eu aplico no cabelo inteirinho. Apliquei, vou passar, ó, pentezinho para espalhar melhor esse defrisante em todo o cabelo. E aí sim que eu vou fazer o processo da escovação, tá? Pode ser o leave-in? Não pode ser o leave-in. O leave-in não é termoativado, tem que ser o termoativado, tá? Por quê? Porque o nosso termoativado, ele tem esse diferencial de alisar, já de proporcionar alisamento, alinhamento em si, né? E ele vai proteger a fibra do calor desse secador já, do calor da chapa, né? Na hora do contato aqui com a chapinha, na fibra. Porém, ele me dá a possibilidade de transferir calor para essa fibra ser modificada. Entendeu? No ato de escovar é a mesma coisa. A escova, o vento do secador, ele vai me dar o alinhamento, porém sem queimar essa fibra, porque isso aqui vai estar, de uma certa forma, bloqueando esse contato, né? Mas ele não impede do calor ser transferido, o calor correto, né? O calor saudável ser transferido para essa fibra ser modificada, beleza? Fiz toda a parte da escovação, eu vou separar as mechas meio centímetro de espessura, aí é outra coisa. Cabelo crespo, como eu falei para vocês, que antes eu usava na temperatura de 480 F, não. Nessa parte do defrisante termoativado, tem que ser o defrisante termoativado. Tem que ser o termoativado, não pode ser o SOS, tá bom? Antes, o cabelo que eu usava nessa alta temperatura, por mais que a minha chapinha me reduza de 15 para 4, eu já passava 4 vezes, tranquilo. Mas lembra que eu falei para vocês que quando eu baixava a temperatura, eu tinha que passar mais vezes? Eu tinha que passar até 10 vezes, 8 vezes, ali aquele cabelo. Nesse tipo de procedimento, eu baixei, fiz um cabelo crespo, né? Depois vocês correm lá no Facebook, quiser ver, tá lá o vídeo. E eu usei a temperatura de 200 graus, que é 375 F, tá? E em vez de eu passar lá 10 vezes, 15 vezes, na quarta vez, galera, eu já vi o cabelo totalmente selado. Aí, lógico, né? Aqui atrás, principalmente, que eu divido em duas partes para mim pegar com mais precisão a mecha aqui dentro. Aí sim, eu passava a quinta, que era para tirar essa divisória, né? Que fica no cabelo. E aqui também, as laterais, eu gosto sempre de pegar a chapinha em pé e pegar essas laterais todinha, tanto da nuca quanto da testa, para mim obter um caimento mais perfeito ainda. E pasmem, como eu fiquei pasma, o cabelo ficou simplesmente espetacular, mais liso do que eu já conseguia ter ele antes, porque já foi um cabelo que eu já usava, o controle absoluto, porém, nos protocolos que eu passei para todo mundo, que era o que eu usava no salão, e hoje, desse jeito, eu consigo ter um alisamento não compactado. Qual é a diferença do alisamento não compactado para esse alisamento que tu já fazia antes, Sayuri? É a probabilidade que ele me dá de fazer uma química após ele. Entenderam? Coisa que o alisamento compactado eu tinha que fazer com muito cuidado, porque senão o cabelo progressivado, ele acontecia o que muitas das vezes, ele podia arrebentar da corte químico, porque não tinha resistência ali. Entendem? Então, esse é um alisamento onde eu consigo manter a minha fibrazinha bonitinha, redondinha, tá? Sem achatar ela
e ela continuar mantendo ali dentro dela todas as propriedades dela original, né? Toda a resistência que ela precisa ter para mesmo quando eu for fazer, depois de um alisamento, por exemplo, uma mecha ou umas luzes, eu ter uma abertura melhor, mais rápida até. Por quê? Porque eu não compactei muito essa fibra, eu não fiquei ali, não, cara, selou, passa para outra mecha. Selou, o que é uma mecha quando ela já está selada? Na quinta-feira passada, alguém, eu não me lembro quem, falou assim, é quando ele já está emitindo brilho. Exatamente. Ele já está emitindo um brilho espelhado, passa para outra. Não, mas a Sayuri falou que eu tinha que ficar 20 vezes, aí eu vou ficar lá 20 vezes. Não, passa para a próxima. Quanto menos tu compactar essa fibra, mais saudável esse alisamento vai se tornar. A durabilidade, gente, é a mesma. Como eu falei para vocês, eu obtive nesse cabelo de sexta-feira que eu fiz a live aí, que muitos aqui assistiram, um alisamento mais perfeito do que eu já conseguia ter. Mesmo depois de lavar, porque depois da chapinha, eu fui lá, lavo com shampoo e condicionador, que eu preciso higienizar esse couro cabeludo, que eu não higienizei no início, certo? E aí eu só passo condicionador, 2 minutinhos, e só bato o jato do secador, o cabelo ficou simplesmente liso, alisadíssimo, só que um liso não grosseiro, um liso não agulha, um liso maleável, um liso natural, né? Um liso não lambido, como muitos aqui em Manaus falam, né? Eu quero um liso lambido, mano, só a chapinha. Ou um liso alisamento definitivo. Entenderam, gente? Então, nesse novo método de alisamento saudável, você vai ter um trabalhinho a mais? Vai. Hoje eu conversava com uma parceira em alisamento e ela disse, Sayuri, acredite, eu estou ganhando muito mais dinheiro agora. Por quê? Porque as próprias clientes, elas veem o resultado do cabelo, que antes já tinham um certo resultado, porém agora o resultado é muito melhor. E aí faz o quê? Traz outras clientes para ela. E assim tu consegue até melhorar o teu valor dentro do salão. Entende? Como ela falou para mim, hoje eu consigo cobrar o preço de um alisamento que antes eu não tinha coragem de fazer. Por quê? Hoje ela tem um diferencial. E hoje quem pegou todas essas dicas vai ter um diferencial. E, gente, acreditem, às vezes a pessoa, para se obter prática, ela precisa... Esse dia eu estava conversando com o Regis, ele dizendo que ele tinha pego, no início da carreira dele, pegou bastante modelo para fazer, né, para treinar. Eu também fiz isso, muito. Modelo de maquiagem, modelo de penteado, eu pegava modelo para loiro, modelo para alisamento, modelo para de tudo, aquilo que eu tinha, onde eu me achava em dificuldade, eu pegava os modelos, ainda que eu cobrasse uma taxinha bem simbólica, né? Mas eu conseguia fazer e assim me aperfeiçoar. Então, essa dica que eu dou para vocês, se vocês ainda se sentem assim, não tem segurança nisso, façam, chamem modelos e treine, que quanto mais vocês treinar, mais vocês vão se tornar feras naquilo que vocês estão treinando, tá? Então, depois da chapinha, eu lavo o cabelo para higienizar o couro cabeludo com shampoo dos fios hidratados. É isso mesmo. Ou shampoo de mandioca. Eu prefiro, particularmente, os fios hidratados, tá? Esse produto é das galáxias, sem palavras na sensação de tocar o cabelo. Eu acho que é o defrisante, né, que tu tá falando. Outra coisa, tá? Vocês não precisam lambrecar o cabelo de defrisante, não, tá?
A reaplicação nesse caso, já respondi isso. Eu estou com o caso de um cabelo assim, bem carapinho na raiz. Faça exatamente isso. Trate antes de aplicar o passo 2. Lave com shampoo zero e os fios hidratados, né? E aí você vai tratar esse cabelo, Antônia, que você vai perceber a moleza que esse cabelo vai ficar, a maciez desse cabelo, ele fica mole, bem molinho. Tira uma dúvida, após eu retirar a máscara, eu seco o cabelo, em qual momento eu aplico o passo 2? Após a máscara, tá, Brenda? Você vai aplicar a máscara de tratamento, enxágua 100%, retira o excesso ou na toalha, né, ou no secador, a cerca aí de 70%, 60%, 70%, e aplica o passo 2, tá bom? E aí tu deixa o tempo de pausa, depois do tempo de pausa do passo 2, tira o excesso de água, aplica o defrisante e vai fazer a parte da escovação e da chapinha. Sayuri tem uma cabeleira, já respondi. Essas máscaras são usadas após o shampoo, já respondi. Bom, gente, tem mais alguma dúvida aí? Na hora de bater o jato secador, eu posso usar o leave-in? Pode usar o leave-in. Depois da última lavagem, se você quiser usar o leave-in, pode usar o leave-in. Se você quiser usar o próprio defrisante, pode usar o próprio defrisante. Se você quiser borrifar o SOS ali e aplicar o leave-in em cima do cabelo que você borrifou o SOS, pode fazer do mesmo jeito, tá? Eu prefiro continuar usando o defrisante, que já é o que está ali na bancada mesmo, mas enfim, né? Mas eu sempre finalizei com o leave-in, tá? Alguma outra dúvida? Senão nós vamos encerrar por aqui. Essa foi uma estrutura. Por que uma estrutura somente tu deu hoje? Porque a estrutura mais difícil de você conseguir um liso perfeito, tá? Então, você conseguindo, você fazendo certinho nesse tipo de estrutura, qualquer outra vai ser moleza para você, tá bom? É o que? Já passei, galera. Lá, tá bom? Então, eu sugiro que... por que eu quis falar justamente dessa estrutura? Justamente porque é a estrutura que mais o povo reclama de... Não estou falando do povo da chanceler, tá? Povos que eu digo outros cabeleireiros teimam em dizer que não se tem um alisamento perfeito. A gente já conseguia naqueles outros protocolos. Imagina nesse, né? Esse aqui, para mim, foi o melhor investimento que eu fiz na vida, de tempo, de estudar algo que eu realmente disse, cara, valeu cada segundo que eu perdi de noite em claro, estudando esse protocolo, porque, para vocês terem uma ideia, gente, eu fiz ele, logo postei, né, no grupo do meu salão, postei nas minhas redes sociais. Cabelo for resistente, se o cabelo for ressecado, né, não é resistente, ressecado, ou tivesse a estrutura que já é grosseira, já é uma estrutura dura, você pode fazer, você deve fazer, aliás, o tratamento antes da aplicação do passo 2, tá? Quanto mais, lembra sempre, quanto mais emoliência eu devolver para esse fio, ou eu doar para esse fio, mas isso aqui pega, ó. Independente, alguém escreveu aí mais acima sobre a estrutura em S, mesmo que seja estrutura em S, não interessa. Trate antes do passo 2, tá bom? Vocês vão obter um liso 100% saudável, não compactado,
Isso aqui é um alisamento compactado, isso aqui é um alisamento saudável. Vocês vão conseguir um alisamento 100% saudável, não compactado, e com uma estrutura, como eu falei para vocês, que vão possibilitar trabalhar depois do alisamento, né? O mesh, por exemplo, não digo no mesmo dia, mas sem correr esse risco de dar corte químico,